Olá, eu sou Hernandes Dias Lopes e estarei te guiando pela segunda parte do nosso terceiro episódio. Afinal, qual foi o propósito? Hoje iremos descobrir que, frente ao pecado, Deus optou pela salvação por meio de Jesus, revelando seu amor incondicional. Através da história de Mark Kresge, vemos que Jesus nos recebe de volta, independentemente dos erros. Ele sacrificou-se por amor a nós, convidando-nos a viver sob sua orientação. Este episódio nos motiva a refletir sobre a nossa jornada com Cristo, antecipando as descobertas sobre as qualidades que fazem de Jesus um Senhor notável nos próximos episódios. Agora, uma pergunta que frequentemente intriga as pessoas é: como o Deus puro e santo responderia a um pecado tão grave? Essa pergunta pode nos deixar com medo, pode nos fazer acreditar que a única resposta de Deus seria nos condenar. Pensando assim, corremos o risco de ter medo de Deus e de permitir que a culpa e a vergonha nos paralisem. Porém, através da vida de Jesus, vemos Deus responder ao nosso pecado de uma maneira radicalmente diferente do que poderíamos esperar. Em vez de nos condenar ou punir, Deus nos oferece a salvação em Jesus, seu único Filho e nosso Senhor. Deus escolhe vir e nos salvar de nossa natureza pecaminosa por meio de um grande ato sacrificial. Então Jesus, em toda a sua perfeição imaculada e absoluta santidade, morre para que nós, com todas as nossas falhas e fracassos, possamos ser plenamente perdoados e libertos das consequências do pecado. Isso nos faz refletir, não é verdade? O que poderia levar Deus a entregar seu Filho por um grupo de pecadores inimigos seus? Em seguida, o que motivaria Jesus, um perfeito exemplo de inocência, a suportar aquela dor excruciante da qual faríamos qualquer coisa para evitar? O que o impulsionaria a se aproximar de nós de uma maneira que o colocasse no nosso nível, retirando toda a sua glória, tornando-o um ser humano comum como você e eu? Bem, tudo se resume a uma palavra notável: amor. No Evangelho de João somos lembrados desse amor, espetacular e sacrificial em todas as suas formas. As palavras que estão no capítulo 3, versículos 16 e 17, são bastante conhecidas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando Jesus foi crucificado, ele carregou todo o nosso pecado e tudo o que ele traz. A culpa com a qual frequentemente vivemos, a vergonha que frequentemente sentimos, tudo que poderia nos separar do Deus Santo, e Jesus removeu. Como uma mancha sendo lavada, ele purificou nossa vida. Com o nosso pecado sobre seus ombros, ele enfrentou o julgamento que deveria ser nosso. Embora o pecado ainda exista e seja algo com o qual todos nós temos que lidar, quando cremos que Jesus é quem ele diz ser e que ele fez o que ele disse que faria, morreu pelos nossos pecados, podemos desfrutar do generoso presente do perdão infalível de Deus e podemos viver em total liberdade, sabendo que fomos resgatados e redimidos. O que é ainda mais incrível nesta história é que a morte de Jesus foi apenas uma parte do plano de Deus para nos salvar. A outra foi a sua miraculosa ressurreição. 3 dias após ser crucificado, o túmulo onde Jesus havia sido colocado estava vazio. E mais de 500 pessoas, incluindo seus primeiros seguidores, que o abandonaram e tentaram se esconder, pois acharam que ele estava morto, o viram vivo. A morte de Jesus derrotou o nosso pecado e sua ressurreição derrotou a própria morte. Ao vencer essa vitória, Jesus não apenas nos libertou do domínio que o pecado tem sobre nós, mas também garantiu que pudéssemos viver para sempre em sua presença, assim como era antes do pecado entrar no mundo. Em outra parte de sua carta à igreja em Roma, Paulo diz que se confessarmos
que Jesus é o Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Romanos 10:9. E isso também é o que o apóstolo João estava falando em João capítulo 3, quando disse: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que tanto Paulo quanto João estão dizendo é que, quando colocamos nossa fé em Jesus, encerramos nossa constante luta para sermos bons o suficiente para Deus nos amar. Ao nos dar Jesus para morrer por nós na cruz, Ele já mostrou o quanto nos ama profundamente. Quando acreditamos nisso, finalmente podemos descansar na presença de Deus, nosso Criador, sabendo que Ele está satisfeito conosco. Podemos viver em paz com Ele, não apenas ficar livres do pecado, mas viver uma nova vida guiada pelo Espírito Santo, a presença contínua de Deus conosco, que nos enche com o poder de que precisamos para viver uma vida que segue o exemplo de Jesus Cristo. É por isso que Jesus veio, e por isso a cruz importa. Sem ela e sem Jesus, não temos esperança de sermos considerados corretos aos olhos de Deus. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus, estaríamos permanentemente marcados pelo pecado. Contudo, agora temos a oportunidade de aceitar o presente que Ele nos ofereceu, um presente conhecido como graça, e viver com a certeza de que, ao reconhecê-lo como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nos transformamos em novas criaturas. Criaturas que não mais almejam o que desagrada a Deus, mas sim anseiam pelo que Ele deseja para nós. O cristianismo é a única religião em que encontramos a salvação pela fé e somente pela fé. Não é obtida por meio das boas obras que fazemos, de quão generosos somos ou de quanto melhoramos a nós mesmos, mas somente pela fé de que Jesus carregou o nosso pecado na cruz e quando Ele ressuscitou da sepultura, Ele completou o plano de Deus para nos salvar. Um pastor chamado Mark Kresge conta que se lembra do que era sentir como se todas as suas más decisões estivessem grudadas nele como manchas. Quando era criança, ele era totalmente devoto a Jesus, mas à medida que cresceu, afastou-se da fé que um dia teve em Jesus e quem ele era. Essa decisão foi catalisada pela separação de seus pais, que o deixou arrasado e confuso. Seus pais eram aqueles que lhe contaram e ensinaram tudo sobre Jesus enquanto ele crescia. Eles diziam que ele era o caminho, a verdade e a vida, mas quando se separaram, simplesmente não conseguia entender como alguém que deveria ser tão bom poderia lhe fazer passar por algo tão doloroso. Sua fé parecia despedaçada e ele não estava tão certo de que podia confiar em Jesus afinal. Depois disso, seguiu um caminho completamente diferente, em busca de todas as coisas que pensava que o preencheriam. Mark achava que sabia o que era melhor, mas na verdade estava mais confortável com a ideia de ser o líder de sua própria vida do que se submeter aos caminhos de Cristo e lhe permitir que Ele o guiasse. Ele havia decidido que provavelmente era melhor tomar as rédeas da sua vida e direcioná-la por conta própria. E assim começou a tomar decisões que giravam em torno de sexualidade, dinheiro e todos os outros tipos de buscas que ele achava que o levariam a uma vida satisfatória. Por anos seguiu seu próprio caminho, ignorando os ensinamentos de Jesus e tudo o que acreditava sobre ele como seu Senhor. Acreditou na mentira de que seguir os caminhos do sexo, das drogas, do álcool e do sucesso financeiro o levaria ao destino perfeito do prazer. No entanto, quanto mais ele avançava por esses caminhos, mais claro ficava que ele estava indo para um lugar muito destruidor e vazio. Mas depois de se afastar de Jesus e seguir sua própria direção, Mark tinha a sensação de que Deus o convidava a segui-lo novamente. Ele tinha a sensação de que o Senhor não havia desistido. Ele podia senti-lo perto, esperando pacientemente, mas ele ainda não estava pronto para segui-lo novamente. No entanto, quanto mais ele o ignorava, mais perdido se sentia. Sua vida se tornou sem objetivo e vazia. Estava sem paz e sem propósito.
e parecia que não estava indo a lugar nenhum. Quando todas as peças finalmente desmoronaram e Mark parecia estar no fundo do poço, só então ele estava pronto a compreender o quanto Jesus de fato o amava e o desejava. Mas por causa de tudo o que havia acontecido, ele não estava certo de que Deus ainda o aceitaria. Mark se sentia tão quebrado, falho e manchado pelo pecado, e estava cheio de tanta vergonha e culpa por como estava vivendo. Ele não sabia como Deus poderia perdoá-lo por causa do grande desastre que tinha causado para si. Mas ao mesmo tempo ele precisava desesperadamente que algo mudasse. Jesus parecia ser sua única opção para que isso acontecesse. Não muito tempo depois, Mark foi convidado para algo chamado Pequena Reunião de Grupo, onde cristãos se encontraram para orar, cantar canções de adoração e compartilhar sobre seu relacionamento com Deus. Depois de alguma hesitação inicial, ele decidiu comparecer. Enquanto eles oravam, cantavam e adoravam a Deus, Mark ficou lá pensando: eu quero o que eles têm. Eles estavam tão alegres, tão em paz, tão cheios de esperança. Eram todas as coisas que ele sentia que estava precisando desesperadamente. Então, ele inclinou sua cabeça e disse: Deus, se tu ainda me amas, se ainda me queres, então eu vou te seguir. Antes que ele percebesse, Mark sentiu seu coração transbordar de um profundo sentimento de amor como nunca antes. Ele estava desfeito, pois Deus começou a revelar sua compaixão e graça por ele, não importando quais erros estivesse cometido. Finalmente, Mark viu que seu convite para o seguir não era para deixá-lo se sentindo indefeso e sozinho, mas para o conduzir à boa e perfeita vontade de Deus. Já se passaram 15 anos desde que Mark tomou a decisão de seguir Jesus novamente, e ao longo desses anos pôde aprender o que significa confiar verdadeiramente na liderança de Cristo. Em seu momento mais baixo naquela época, Jesus era e ainda é o seu Senhor que perdoa, o Senhor que resgata e o Senhor que conduz à vida eterna. Assim como o que aconteceu com Mark quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e decidimos seguir seus caminhos, ele nos ensina a encontrar alegria quando as circunstâncias são difíceis. Ao encontrar paz quando a vida fica um pouco caótica, ele nos dá acesso a um suprimento constante de amor que nos sustenta nas dificuldades. E experimentamos, sem sombra de dúvida, como as promessas de Jesus nos levam à vida. Agora Mark, em vez de buscar coisas pecaminosas que o deixavam vazio e paralisado, decidiu viver em busca de Cristo e da sua palavra, permitindo que ele o ajudasse a ser o marido, o pai, o amigo que a Bíblia ensina a ser. Mark aprendeu em primeira mão que, quando pecamos e escolhemos um caminho de vida que nos afasta da liderança de Cristo, Ele não nos condena quando nos voltamos para Ele novamente. Em vez disso, sua resposta é sempre cheia de compaixão e de um profundo desejo de se conectar conosco e nos direcionar para a vida eterna. Parte da boa notícia do Evangelho é que uma nova vida é prometida a todos que ouvem a voz de Jesus e respondem confiando nele, submetendo-se à sua palavra e seguindo para onde ele nos conduz. Somos convidados a deixá-lo nos guiar para uma existência que nunca poderíamos criar por nós mesmos. Uma vida que depende inteiramente da bondade e da graça de Deus e um propósito que só pode ser acessado pela fé nele. Pode ser que enquanto você ouve isso, se sinta um pouco como eu e tantos outros já se sentiram, preso na confusão do pecado e incerto sobre como consertá-lo. Serei o primeiro a admitir que pode ser fácil seguir por caminhos que pensamos que nos oferecerão prazer ou propósito. No entanto, no final das contas, qualquer caminho que não seja aquele em que Jesus nos lidera, geralmente resulta em dor. O motivo pelo qual Jesus veio até nós, se tornando um de nós, foi porque ele desejava realizar aquilo que iria nos salvar. Quando perguntamos qual é o propósito de tudo isso, nós somos a resposta para essa pergunta. Jesus veio aqui
por nossa causa. E ele fez isso porque seu amor por nós era muito maior do que todos os nossos pecados somados. Nós somos a razão pela qual Jesus assumiu forma humana. A razão pela qual ele permitiu que as pessoas zombassem dele, o espancassem e o pregassem em uma cruz. Nós somos a razão pela qual ele enfrentou a morte e ressuscitou dos mortos, e a razão pela qual ele fez tudo isso voluntariamente, se entregando para salvar nossa vida, nossa alma, nosso espírito. Então não importa como sua vida esteja agora, lembre-se de que você é a razão para Jesus ter vindo à terra e feito tudo o que fez sem esperar nada em troca. Agora que temos uma compreensão mais profunda sobre quem é Jesus, o que as pessoas pensavam dele, o que ele veio fazer e por quê, no próximo episódio exploraremos algumas das qualidades que fazem de Jesus um Senhor tão extraordinário.